Oi pessoal, aqui a gente tem mais um tutorial do ANSYS 2019 R3. Aqui a gente vai aprender como fazer simulação termoelástica acoplada usando elementos 3D. Os objetivos desse tutorial é entender os passos da análise acoplada usando o método de elementos finitos, depois realizar uma análise estática. Aí a gente vai ver como fazer steps diferentes, step 1 e step 2, e depois modelar corretamente pontos de concentração de tensão. Bom, o problema que a gente vai tratar nesse caso é dessa forma: a gente tem um tubo, então a gente tem uma condição de pré-aquecimento onde a gente tem temperatura interna dos tubos de 150 graus Celsius com uma pressão de 0,05 megapascal. Depois a gente tem uma condição de regime normal de temperatura constante 150 e pressão de 2 megapascal. Aí na condição de pré-aquecimento, como a gente tem essa diferença de temperatura com temperatura ambiente, a gente vai fazer uma simulação de transferência de calor. Vocês vão ver como a gente vai simular uma transferência de calor por convecção, e depois a gente vai exportar esses resultados para uma outra etapa para fazer uma análise estrutural. Aí tem condições de contorno e tudo mais que a gente vai ver ao longo desse tutorial. Pronto, primeiro vamos abrir aqui o ambiente do Workbench do ANSYS. Vamos procurar aqui no Toolbox Steady State Thermal. Vamos puxar para cá e soltar. Aí vou chamar de Step 0. Vou clicar com o botão direito aqui no Geometry. Vou abrir New Design Modeler. Bom, agora eu estou no ambiente do Design Modeler. Primeiro eu vou modificar a unidade para milímetro. Depois vou procurar na minha pasta para importar geometria externa. Aqui vou importar a geometria Geo_Trace. Abrir e vou generar. Pronto, agora eu tenho a minha geometria importada aqui, certo? Vou voltar para Workbench, vou na área do Model, botão direito, Edit. Bom, agora eu estou no ambiente do Mechanical. Primeiro vou chegar aqui no Home, unidades, vou mudar unidades para milímetro, tonelada, newton, certo? Aqui nesse caso a minha preocupação não é mais a malha. Eu sei que a malha tem que estar legal e tudo mais, mas no intuito desse tutorial a gente vai aprender como fazer condições de contorno. Então a malha, eu vou criar a malha sem me preocupar muito. Vou selecionar aqui a geometria, Apply. Eu tenho um body. O método eu vou deixar automático, não vou mudar o método para ele criar entre tetra e hexa. Ele vai decidir onde ele vai colocar que tipo de elemento. Vou voltar aqui no Mesh, botão direito, Insert Sizing. De novo vou selecionar Apply. E o tamanho do elemento vou colocar 2. Pronto. Aqui vou clicar com o botão direito e generar a malha. Bom, aqui agora eu já tenho uma malha. Eu vou chegar aqui no Analyze Setting, vou começar a aplicar condições de contorno. No Display eu vou tirar a malha aqui para ter um design mais clean. Aqui vou selecionar essa superfície interna, segurando o botão controle, vou selecionar essas superfícies internas dos dois tubos. Com o botão direito do mouse vou clicar nessa superfície aqui, Insert Temperature. Aí vou modificar aqui para 150. Pronto, eu tenho temperatura de 150 aqui dentro. Bom, agora eu preciso definir condição de contorno
como se essa junta, essa união de tubos estivesse na temperatura ambiente. Então eu tenho convecção de dentro para fora. O que eu faço? Vou chegar aqui, seleção de superfície, vou mudar aqui o modo de selecionar para box para selecionar toda a superfície externa desse tubo horizontal. Eu vou fazer uma caixa aqui na parte inicial do tubo ou qualquer parte do tubo, só que vou ter que tomar cuidado para ver quais são as superfícies que foram selecionadas. Então eu volto para Single Select, eu vejo que aqui dentro eu selecionei essa superfície interna, então seguro o botão controle, vou clicar aqui para desselecionar. Pronto. Outra superfície que foi selecionada é essa superfície da seção transversal. Vou segurar o botão controle, vou clicar aqui para desfazer, certo? Agora eu tenho selecionado só a superfície externa do tubo horizontal. Chego aqui, Analyze Setting, com o botão direito do mouse vou clicar aqui em cima da superfície e vou selecionar convecção. Tipo de convecção, vou em Film Coefficient, eu vou clicar aqui nesse flash e Import Temperature Dependent. Aí vou selecionar aqui horizontal. Pronto, tem valores tabelado aqui para essa condição. Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa para essa parte superior, esse tubo vertical. Vou colocar dessa forma o tubo, vou selecionar Box, vou selecionar essa parte superior, uma caixa aqui enquadra tudo isso. Pronto. Aí vou voltar para Single Select, vou girar, vou ver que tem superfície interna selecionada, então segurando o controle vou desfazer essa seleção e também dessa seção transversal também vou desfazer. Mesma coisa, vou clicar aqui Analyze Setting, botão direito, Insert, convecção, aqui Temperature, Import Temperature Dependent, aqui vou selecionar Vertical Plans. Pronto, tenho condições de contorno para a região externa aqui do tubo horizontal e vertical. Bom, a última condição de contorno que nessa etapa eu preciso colocar é uma condição de contorno para garantir que eu não tenho fluxo de calor na direção axial. Para isso, eu vou selecionar essa seção transversal do tubo vertical com o botão, vou girar um pouco para ter melhor visão aqui, com o botão controle segurado vou selecionar essa superfície, vou girar, vou segurar controle de novo e vou selecionar essa outra superfície. Aí vou clicar com o botão direito aqui, Insert Perfectly Insoluted. Pronto. Aí eu já apliquei essa condição de contorno. Depois eu chego aqui na solução, vou clicar aqui em Solutions, botão direito do mouse, Insert Thermal Temperature e também vou solicitar Thermal Total Heat Flux e vou selecionar o Solve para resolver essa primeira etapa. Pronto, aqui eu tenho já o problema resolvido, a primeira etapa. Vou selecionar essa vista, eu posso ver que temperatura dentro dos tubos, aqui na superfície onde tem menor distância com superfície interna tem maior temperatura, aqui nas nervuras no ponto central tem menor temperatura e nessas juntas também, quando chega nas extremidades a temperatura acaba diminuindo e o heat flux também é dessa forma, certo? Aí agora a gente vai voltar para ambiente do Workbench. Vou chegar aqui em Solution, com o botão direito do mouse vou clicar, Transfer Data to New Static Structural. Aí vocês vão ver que vai criar outro box aqui. Eu vou chamar de Step
Pronto. Agora só volto para ambiente do Mechanical. Aqui já apareceu o Static Structural. Eu preciso criar condições de contorno agora para essa segunda etapa. Bom, como essa etapa vai ser segunda etapa, eu vou ter que chegar aqui em Static Structural, Analyze Setting. Aqui em Analyze Setting do Static Structural, Number of Steps, eu vou mudar para 2, para resolver em 2 etapas, certo? Aí depois disso, eu vou começar a aplicar condições de contorno. O que eu tenho aqui é mudança, pressão aqui dentro dos tubos e depois mudança de pressão. Aí vou selecionar superfícies internas, segurando o controle. Aqui em Analyze Setting, com o botão direito eu vou clicar aqui, Insert Pressure. Vocês vão ver que aqui vai aparecer 0, 1 e 2. Eu vou colocar magnitude de 0,05 megapascal. E para a etapa 2, eu vou modificar aqui para 2 megapascal. Certo? Vocês vão ver que apareceu dessa forma. Aí, além disso, eu vou fazer condições de contorno dessas superfícies aqui, das seções transversal. Vou colocar como um suporte sem atrito. Aqui, Frictionless Support. Pronto. Aí eu tenho condições de contorno para 2 etapas de pressão. Na primeira etapa eu tenho pressão de 0,05 megapascal e na segunda etapa de 2 megapascal. Aí aqui em Solution eu vou solicitar Deformation Total e também tensão equivalente de von Mises e vou solicitar a solução. Pronto, está resolvido. Vamos ver aqui a solução. Deformação total. Vou dar um play aqui. Dá para ver deformação e tensão equivalente da mesma forma. Pronto. Isso foi o tutorial para fazer 2 etapas, uma análise de convecção de temperatura e variação de pressão. Eu espero que tenha gostado e até a próxima.